Bom dia, pessoal! Na aula passada a gente estava fazendo alguns exercícios sobre equilíbrio químico. Lembra que eu pedi que vocês copiassem no caderno? Então vamos lá. Abram o caderno de vocês lá em Química e copiem a resolução desses exemplos, tá bom? Quem ainda não foi buscar o seu livro na escola, trate de ir, tá? Porque logo, logo a gente vai estar aí fazendo exercício sobre o livro. Você que não tem o exercício, né? Não tem o livro ainda, não tem problema. Também anote no caderno e depois passa limpo ali no livro, na apostila, tá bom? Vamos lá. Cálculo da constante K. Então, ali ele tem uma reação química, 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, dupla seta. Essa dupla seta quer dizer reação reversível, 2SO3 gasoso. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Em um recipiente de 1 litro, no equilíbrio, haviam 6 mols de dióxido de enxofre, 5 mols de oxigênio e 4 mols de trióxido de enxofre. O valor aproximado da constante de equilíbrio. Então, vamos lá. Lembrando que para eu montar a constante de equilíbrio, ele vai querer o Kc, porque ele está dando os mols, ok? Então, vamos lá. Eu faço o produto, que é o produto que entra depois da seta. O Kc só entra gasoso e aquoso. É gasoso, então entra no valor do Kc. SO3 ao quadrado. Por que o quadrado? Porque tem um 2 ali na frente. Ó. Dividido por esse reagente aqui. São dois reagentes, os dois são gasosos, então eles entram. SO2 também ao quadrado, porque tem 2 na frente. O mais vira vezes, o mais da expressão aqui vira vezes o O2. Então, vamos lá. O O2 não é elevado a nada, porque quando não tem nada na frente é 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos substituir. Ele disse que havia 6 mols de dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre é SO2. 6 aqui embaixo, ao quadrado. 5 mols de oxigênio, vezes 5. E aqui em cima, 4 mols de trióxido, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 4 vezes 4, 16. 6 ao quadrado vai dar 36 vezes 5. Vamos fazer lá. 36 vezes 5, 180. 16 dividido por 180, então. Esse vai ser o valor da constante. 16 dividido por 180. 0,09 aproximadamente. Então, o Kc aproximadamente 0,09. Kc não tem unidade, a gente diz que ele é adimensional. Prof, esse K foi menor do que 1. O que isso quer dizer? Quando K é menor que 1, quer dizer que eu tenho bem mais reagente. Então, essa reação não me dá um rendimento muito bom, não me dá muito produto. Ok? Vamos para mais um exemplo. Esses exercícios não temos na apostila, tá? Esse é extra. Pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa pela reação, né? Ele deu a reação bonitinha ali. Em um frasco de 3 litros, contém as seguintes quantidades de equilíbrio a 200 graus, 0,120 mols de PCl5, 0,600 mols de PCl3 e 0,0120 mols de Cl2. Calcule o valor da constante em mol por litro a essa temperatura. Então, vamos primeiro montar o Kc, aqui em cima. Kc vai ser o produto. Quem é o produto? Quem está depois da seta, ó. PCl5. Dividido pelos reagentes, que nesse caso a gente tem dois, o PCl3 e o Cl2. Não vai ser elevado a nada, porque ambos têm 1 na frente. Acabou. Agora, ele deu todos os valores em mol, que são para 3 litros. Só que ele quer em mol por litro, para 1 litro. Então, eu vou dividir. Vou dividir o 0,120, vou dividir por 3, para depois colocar no valor do PCl5. Então, vamos lá. 0,120 dividido por 3, porque era para 1 litro, vai dar 0,04. Então,
0,04 ou 0,040 dividido por 0,600 dividido por 3 também, porque eu não quero para 3 litros, eu quero para 1. Dividido por 3, 0,2 ou 0,200. Vamos por 200, né? Já que ele está com 3 casas depois da vírgula. Vezes o 0,0120 dividido por 3. Zero vírgula 0,0040. Agora, vamos lá. 0,040 aqui em cima. Vamos fazer o 0,200 vezes 0,0040. Vai dar 0,0008. Agora vamos dividir. 0,040 dividido por 0,0008. Vai dar um número 50. 50 é um número grande, é um bom rendimento para a reação. Então, quanto vale o K? O KC, mol por litro, vale 50. Isso quer dizer que tem bastante produto, que é uma reação de bom rendimento. Certo? Então, vamos lá para a próxima. Considere a tabela com as quantidades de reagentes e produtos no início e no equilíbrio, na temperatura de 100 graus Celsius, para a seguinte reação. A constante de equilíbrio tem o seguinte valor. Vamos determinar. Preste atenção. Constante de equilíbrio, eu uso o valor no equilíbrio, certo? Então, não interessa o que eu tenho no início, interessa o que eu tenho no equilíbrio. São esses aqui. Então, eu vou montar primeiro o KC dessa expressão aqui. KC é o produto que está depois da seta. Entra gasoso e aquoso, ambos são gases, então eles entram. Então, vai ser NO2 ao quadrado dividido por N2 ao 4. Ok? Então, vamos lá. Quanto vale o NO2? O NO2, isso aqui, vale 0,09 ao quadrado, certo? Dividido por N2 ao 4, que vale 0,03 ou 0,030. Então, para a gente resolver esse KC, vai ficar KC igual. Vamos lá, usar a nossa calculadorinha para agilizar. 0,090 vezes 0,090 dividido por 0,030 dá 0,27. Valor alto ou baixo? Baixo. Pouco produto, muito reagente. Não tem unidade, KC é adimensional. Ok? Tá vendo que não é difícil os cálculos? É só substituir pelos valores? Montando o KC de forma correta não tem segredo. Agora, para quem já tem a sua apostila bonitinha, abre a sua apostila nova na página 13. Prof, eu ainda não tenho. Então, você vai lá no caderno e vai escrever assim, ó, apostila página 13. Para depois você se encontrar ali na hora de estudar ou de realizar a prova. Tá? Então, vai lá. Apostila nova, página 13. Ou ali no caderninho, coloquem os dados bonitinho. Então, vamos lá. Em uma reação, o equilíbrio é atingido no momento em que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Isso é muito importante. Velocidade da direta se iguala à da inversa. Isso ocorre quando as concentrações dos reagentes e dos produtos são constantes, né? Não se alteram mais. Por meio de representações gráficas, demonstra a situação em equilíbrio. Então, ele quer que a gente demonstre o gráfico que representa equilíbrio aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa importante para a gente aqui. Aqui é velocidade, ó. O eixo Y é velocidade pelo tempo. Ele disse que é atingido o equilíbrio quando a velocidade da direta é igual à inversa. Velocidade de uma reação direta é assim, ó. Ok. Vai decaindo. Opa, e aqui também. Ó, essas duas são velocidades. Chega um momento que elas se cruzam.
A partir desse momento que elas se cruzam aqui, ó, que elas se juntam, é que tem esse equilíbrio químico, tá? A partir desse momento é que tem equilíbrio químico. Antes disso, não tem. Então, a que vai subindo com o passar do tempo é a velocidade direta. A que vai diminuindo com o passar do tempo é a velocidade da reação inversa. Ok. Agora vamos na concentração. Ele diz que a concentração tem que ser constante. Então, vamos lá para a concentração constante. Que o produto, a quantidade dele vai diminuindo. Produto, quer dizer, o reagente vai diminuindo. Então, aqui é reagente. E o produto vai aumentando. Aqui é produto. Quando chega um momento que ela não muda mais, essa parte aqui onde não há mais alteração, que ela não muda mais a concentração, a gente tem equilíbrio químico. Fatores necessários para que haja equilíbrio químico. Velocidade da reação direta ser igual à da inversa. Concentração de reagente e produto serem constantes. Aqui embaixo é produto. Ok? Então, está aí o gráfico representado a velocidade e a concentração no equilíbrio químico. Próximinha. Ó, virem a página do exercício 2, lá na página 14. Também não tem grandes segredos, a gente já fez vários exercícios da aula passada, tá? Então, vamos lá. Represente a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, ele quer Kc, e de pressão, ele quer Kp também, para as reações reversíveis. Então, vamos lá. Então, vamos pensar, o que a gente vai fazer aí? Vamos lá. Kc primeiro é produto sobre reagente. Vamos pensar aqui. O Kc, ele entra o gasoso e aquoso. Todos são gases, então todos entram. Então, é a água, que é o produto ali que está depois da seta, elevado ao quadrado. O mais vira vezes o SO2. Dividido pelo H2S ao quadrado. Aqui é um 2, tá? Vamos deixar o 2 bonitinho, né? Para não confundir depois com o 3. Vezes o O2 ao cubo. Esse é o Kc. Fechou. Ele pediu para montar também o Kp. Kp em termos de pressão. Então, vamos dar um espacinho aqui para ver se eu consigo colocar o Kp aqui. Kp vai ser a pressão da água ao quadrado vezes a pressão do SO2 também ao quadrado. Ao quadrado. Aqui faltou ao quadrado do SO2, né? Dividido pela pressão do H2S ao quadrado vezes a pressão do O2 ao cubo. Então, Kp e Kc estão ali. Ok? Vamos para a letra B. CaCl2 aquoso mais H2SO4 aquoso, formando CaSO4 sólido mais 2HCl. Sólido não entra no Kp e nem no Kc, então esquece essa substância aqui, é como se ela não existisse. O Kc vai ser HCl, porque é aquoso entra no Kc ao quadrado, sobre CaCl2 vezes H2SO4, que são aquosos. Agora, preste atenção. No Kp, só entra gasoso, não tem nenhuma substância gasosa. Então, ele não tem Kp. Não tem Kp, não tem constante em termos de pressão. Não tem. Ok? Por que não tem Kp mesmo, professora? Porque não tem nenhuma substância gasosa. E o Kp influencia apenas as substâncias que são gasosas. Vamos para a letra C. O que for sólido não entra nem no Kp nem no Kc. Então, vamos pensar.
No KC, só tem o CO2, é a concentração do CO2. E o KP, como ele disse aqui, o CO2 é gasoso, o KP também é a pressão do CO2. Ok, só isso. Sem grandes segredos. Letra D. O que é sólido não entra. No KP nem no KC. KC, CO2 sobre CO. KP também, porque são gasosos, KP só entra gás. KP, pressão do CO2 dividido pela pressão do CO. Coloquem aí bonitinho, vou dar um tempinho depois para vocês copiarem. Não esqueçam que isso é exercício da apostila. Se tem apostila, já vai lá na página 14 e coloca. Se não tem, coloca no caderno, sem problemas. Assim que pegar a apostila na escola, coloca em dia. Certo? Então tá. Vamos para o E. Tem sólido e líquido? Tem. KP só entra gasoso, então não tem KP, porque não tem gás. KC entra gasoso e aquoso. E tem aquoso. Então tem KC. KC vai ser CO2, que é aquoso, dividido por CaHCO3, 2. Isso aqui entre conchetes, né? Vou botar o conchetes ali no final. Então, fechou. Trabalhoso? Trabalhoso. Difícil não, tá? É só produto sobre reagente. KC, constante em termos de concentração, entra aquoso e gasoso. KP, que é constante em termos de pressão, entra apenas as substâncias gasosas. Questão 3. Vamos lá. Agora é diferente. Ele dá a expressão da constante representada e quer a reação reversível. Então, vamos lá. Aqui em cima é produto e aqui embaixo é reagente. A gente sempre começa pelo reagente. Então, aqui é o 2 de cima, quer dizer que eu tenho 2NO2, dupla seta, 2NO, agora eu vou para cá, ó, mais O2. Representei a equação, fiz o contrário do que a gente estava fazendo na questão 2. Em cima é produto, embaixo é reagente. Como é o KP em termos de pressão? Então, esse Pzinho aqui indica pressão, ó. Então, vamos riscar ele que ele não está na nossa equação. Então, vai ficar PCl5, dupla seta, porque está em equilíbrio, PCl3 vezes... Opa, é só o Cl, né? O P é da pressão aqui. Ah, não, tá certo. Esse P é do composto e o P da pressão eu já risquei. Mais Cl2. Eu posso, com o KP, saber que essas substâncias são gasosas, tá? Com o KC, eu não sei se elas são gasosas ou aquosas. KP aqui, então, em cima é produto e embaixo é reagente. Então, começa sempre pelo reagente. Corta o P, H2, mais I2. Dupla seta, 2HI. Por que o 2, professora? Porque ele está elevado ao quadrado aqui, ó. Ok? Representação. Nada difícil. Só montando, lembrando que a constante é produto sobre reagente. Tem mais? Vamos ver. Tem mais. Então, produto em cima, reagente embaixo. Vamos lá. 2CO mais O2, formando, vou para o produto dupla seta, já que está em equilíbrio, 2CO2. KP, produto sobre reagente. Riscos P, porque eles indicam pressão, não substâncias, não elementos. H2 mais CO2. Dupla seta, CO mais H2. Ó,
sem segredos, sem mistérios, tá? Então, agora vamos ver. A última. É KP ou é KC? Hein? KP ou KC? KP. Então, em termos de pressão. Então, a gente pode cortar a pressão. Em cima é produto. Opa, produto. Embaixo é reagente. Sempre. Então, a equação vai ser N2O4 dupla seta 2Na2. E aí? Não é difícil, né? Tempinho para vocês copiarem aí. Vamos para a próxima? Exercício 4. Esse é o quarto, vai ser o último, tá? Do dia. Só mesmo para vocês perceberem como isso é cobrado em vestibulares, em provas, etc. Os valores da constante de equilíbrio são influenciados diretamente pela temperatura em que ocorre uma reação química. Observe os dados da tabela para a reação hipotética, A mais B formando C mais D. Com base nessas informações, responda as questões. A reação direta é um processo endo- ou exotérmico? Vamos ver. Quando aumenta a temperatura, o que acontece com o K? Está aumentando a temperatura. E o K está aumentando ou está diminuindo? Aumentando, né? Então, uma reação é um processo endotérmico. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior o K, consequentemente, mais produto. Pode colocar ali. Uma reação endotérmica, porque quanto maior a temperatura, maior a constante e automaticamente maior a quantidade de produto. É uma reação endotérmica. Prof, se aumentasse a temperatura e diminuísse o K, ela seria exo. Mas nesse caso não é o que acontece. Aumenta a temperatura, aumenta o K, então ela é endotérmica. Quais as substâncias predominam a 25 graus? Justifique. Vamos ver a 25 graus. 25 graus. O K é 10 a menos 3. Então, a 25 graus, o K é assim, ó, 0,001. Então, o K, ele é menor do que 1. Então, quem é que predomina? O K menor que 1 predominam os reagentes. A justificativa? Porque o K é menor que 1. Quais as substâncias predominam a 25 graus? Os reagentes, porque o K é menor do que 1. Ok? Em qual temperatura as concentrações dos reagentes e dos produtos são praticamente as mesmas? Isso que ele quer saber, em qual temperatura a concentração de K é praticamente 1. Porque quando o produto e o reagente eles são praticamente o mesmo valor, se eu dividir 2 por 2 vai dar 1. Se eu dividir 5 por 5, vai dar 1. Se eu dividir 200 mil por 200 mil, vai dar 1. Então, em qual das temperaturas a constante é praticamente 1? 25 é 0,001. A 100 é 0,01, a 300 é 1,02, opa, achei. A temperatura é de 300 graus, a concentração de reagente e produto é praticamente a mesma, porque, ó, a justificativa, porque o K é aproximadamente 1, muito próximo de 1. Sempre que o K for um número bem próximo de 1, quer dizer que a quantidade de reagente e produto é muito próxima, é a mesma. E por último, escreva a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração. Então vamos lá. Em termos de concentração é Kc. Ele não deu o estado físico. Quando ele não dá o estado físico na reação, aqui, ó, eu considero que tudo entra no Kc, tá? Então é C, concentração de C, vezes D, dividido pela concentração de A, vezes B. Por hoje é só. Eu não vou além, tá, dos exercícios, mas só para vocês verem que não é difícil esse conteúdo de Kc, tá? Não tem tantos detalhes difíceis, é só mesmo produto sobre reagente. Lembrar que o Kc entra os estados aquoso e gasoso e no Kp só o estado gasoso.
Beijinhos, até amanhã.